Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos que temos feito no livro de Apocalipse. A cada semana temos tratado de temas importantes e relevantes e hoje vamos falar sobre a grande tribulação. Eu pretendo nas próximas semanas finalizar essa série de estudos. Também quero avisar vocês que retomamos na nossa igreja a escola bíblica dominical aos domingos pela manhã a partir das 9 horas. E nas segundas-feiras, a partir das 7h30, vamos estar também transmitindo o estudo bíblico da EBD, da nossa EBD, que é realizado aos domingos pela manhã, presencialmente na igreja. Bem, hoje, como eu disse, nós vamos tratar da grande tribulação. O que é a grande tribulação e como ela será? Inicialmente eu quero deixar bem claro que após o arrebatamento da igreja, terá início um grande período de sofrimento, de angústia, de dor, desespero e perseguição sem paralelo em toda a história da humanidade. E esse período, na Bíblia, nós chamamos de a 70ª semana de Daniel, ou a última das 70 semanas que são preditas em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Abra sua Bíblia lá. E antes de ler, eu quero só deixar claro que essa expressão 70ª semana de Daniel, ou a última das 70 semanas preditas, se refere à grande tribulação. Então abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, versículo 24 e 27. E eu vou colocar a Bíblia para que você possa acompanhar. Daniel capítulo 9. Daniel 9. 24. Então você pode acompanhar essa leitura. Daniel diz assim: Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 vezes 7. Eu vou mudar aqui para Bíblia na linguagem de hoje. Ok, pessoal? Deixa eu procurar essa Bíblia aqui. Pronto. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ungido o príncipes, haverá 7 semanas e 62 com praças e tranqueiras, se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois dessas 62 semanas será cortado o ungido, e nada ali subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele fará, diz o versículo 27, um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Eu não vou interpretar esse texto a fundo, eu posso fazer isso em outra ocasião, mas esse é um dos textos do Antigo Testamento que são mais importantes quando nós estamos estudando esse conceito da grande tribulação. Observem aqui que essa profecia fala no versículo 24 de 70 semanas. E essas semanas são semanas de anos. Em outra ocasião, como eu disse, eu vou explicar, mas para que você entenda o sentido desse texto, 70 semanas aqui correspondem a 490 anos. E desses 490 anos, ou 70 semanas, 69 semanas de tempo profético já se cumpriram. Então 69 semanas correspondem a 483 anos proféticos, que já estão cumpridos. E faltam dessas 70 semanas, né, já que se cumpriram 69 semanas, falta apenas o cumprimento de 1 semana ou de 7 anos proféticos, que corresponde ao período da grande tribulação. Então,
essa última semana a se cumprir da profecia corresponde a um período de 7 anos proféticos, ou a grande tribulação, que é um evento escatológico e apocalíptico que ainda haverá de se cumprir. E aqui nesse texto nós vamos observar que o versículo 27 ele trata exatamente dessa última semana que falta ser cumprida, ou desses 7 anos de cumprimento profético da grande tribulação. É por isso que esse texto de Daniel ele é importante. E, meus amados, a esse período de grande tribulação, que nós encontramos aqui sendo descrito no livro de Daniel, nós precisamos entender que as forças do mal nesse tempo estarão atuando e operando em toda a terra. E por outro lado, também o período em que Deus ele vai derramar os seus juízos. E nós vamos ver isso claramente na literatura do Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19, né? Os juízos, as taças sendo abertas, os selos também sendo rompidos. Todos esses símbolos do Apocalipse correspondem ao conceito de juízos de Deus sendo consumados, sendo executados sobre a terra nesse período de 7 anos de grande tribulação. O Senhor Jesus ele descreveu esses dias vindouros lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, dizendo as seguintes palavras: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então a gente vai encontrar Jesus também se referindo à ideia da grande tribulação, e num momento especial, quando os discípulos perguntam em que tempo ocorrerá a sua vinda, e ele, ao falar da sua segunda vinda, ele afirma que antes que isso ocorra, deverá vir esse tempo sobre a terra de grande aflição, uma aflição como jamais houve antes. A grande tribulação, lá em Apocalipse 7:14, ela é identificada como o dia do Senhor, né? A gente vê esse conceito lá em Salmo, no capítulo 1, versículo 14 a 18. Lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, a grande tribulação é chamada como o tempo de angústia de Jacó. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1, a grande tribulação é chamada de a grande angústia. Isaías 26:20, a ira. Isaías 63, versículo 1 a 4, o dia da vingança. Salmo 110, versículo 5, é o dia da ira do nosso Deus. No Novo Testamento, Jesus chama no capítulo 24, versículo 21, como grande aflição. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a grande tribulação é chamada de a hora da tribulação. E a expressão grande tribulação a gente vê aparecer no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 14. Outra ideia muito importante que tem relação com a grande tribulação é a ideia do anticristo. Quem é o anticristo? O anticristo, ele é uma palavra, aliás, que significa opositor de Cristo ou contra Cristo. Lá no livro de Apocalipse é usada uma palavra que se refere também ao anticristo, lá no capítulo 13. No capítulo 13, versículo 1, a Bíblia se refere a ele como a besta que subiu do mar. Essa palavra besta, na língua grega, é a palavra terion, que corresponde à ideia de um ser maligno e imundo, cheio de corrupção, cheio de malignidade, cheio de maldade, né? Então, traduzindo para o português, o anticristo é exatamente essa pessoa que em sua essência, ele é contrário totalmente à pessoa de Cristo. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, vocês vão ver que ele é chamado de filho da perdição, homem do pecado. Lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, ele é chamado da besta escarlate. Apocalipse 17, versículo 8 e 16, é usado o termo besta, como eu já expliquei, a palavra terion no grego. Isaías 16:4, ele é chamado de o homem violento. Daniel 9:26, ele é chamado do príncipe que há de vir.
mas no sentido de que ele vem para estabelecer um governo de natureza maligna na face da terra, né? Daniel 11:40, ele é chamado do Rei do Norte. Isaías 51:13, ele é chamado de o Angustiador. 2 Tessalonicenses 2:8, ele é chamado de o Iníquo. 1 João 2:22, o Mentiroso. 2 João, versículo 7, o Enganador. Daniel 8:23, um rei feroz de cara. Daniel 7:8, ele é chamado de a pequena ponta. Então, no livro de Apocalipse, o anticristo, ele é descrito como um homem que tem toda essa essência do mal, tanto naquilo que ele é, quanto no que ele faz também. E ele não será um homem como outro qualquer, porque ele vai ser influenciado diretamente pelo poder de Satanás, apesar dele nascer como qualquer outro ser humano nasce, de uma mulher. A sua vida, o seu trabalho, toda a essência da sua existência será dedicada ao serviço de Satanás. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, faz uma previsão a respeito dele. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, 8. Paulo diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, Paulo se refere a ele como o filho da perdição, o homem do pecado. Uma pessoa que vem para introduzir o espírito da apostasia na face da terra. Por isso que ele é maligno em tudo que ele faz, né? E quando é que surgirá o anticristo? Antes de mais nada, é importante frisar que o anticristo ainda não surgiu, porque a presença da igreja na terra e a consequente ação do Espírito Santo ainda detém a sua manifestação. Ainda impede que ele já tenha surgido e já esteja atuando no mundo nos termos e condições que a revelação profética coloca. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 6 e 7, a Bíblia deixa muito claro que há algo que o detém ainda. E fica subentendido ali que quem detém a manifestação plena do Espírito do Anticristo é a atuação do Espírito Santo e a presença da igreja. Porém, após o arrebatamento da igreja, nós cremos que será diminuída, né, também a influência da ação do Espírito Santo no mundo. Até porque o Espírito Santo age por causa da presença da igreja aqui na face da terra. Sendo arrebatada a igreja, não há sentido em haver a atuação do Espírito Santo como nós experimentamos hoje nas nossas vidas. E após o arrebatamento da igreja e a retirada do Espírito Santo aqui da face da terra, a raça humana descerá a um nível de depravação que jamais foi visto, caracterizado por desprezo aos valores éticos e morais, violência sem limites, liberdade e perversão sexual, ocultismo, falta de amor, né? Então, após o arrebatamento ou o desaparecimento repentino de milhões de pessoas, aqui na Terra o mundo estará entregue ao maligno. Os homens, eles experimentarão o pior de suas naturezas humanas decaídas, né, corrompidas. E é nesse contexto de convulsão espiritual, social e política, onde encontra-se ausente a igreja por causa do arrebatamento, que surgirá um homem muito inteligente, com respostas inteligentes, propondo soluções práticas para todos os problemas, e esse homem será o anticristo. E como convém dizer, irmãos, que a iniquidade ela está crescendo assustadoramente em todo o mundo. E a gente tem observado isso todos os dias acontecer, né? A imaginação do homem é pródiga em descobrir novas fórmulas, né? De se tornar cada vez mais indigno, mais impuro, mais imoral, mais cruel e depravado. E
é por isso que nas palavras do apóstolo Paulo, que estão lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12, que Deus lhes enviará a operação do erro. É isso que o apóstolo Paulo diz. Que Deus enviará aos homens a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade, no pecado. E essa rebeldia ainda não chegou no limite de Deus. E ninguém sabe quando será ou qual será esse limite. A gente sabe apenas que o fim virá. E quando o fim chegar, os homens entenderão que Deus chegou ao seu limite. Deus não tolera mais conviver com a iniquidade praticada contra Ele na face da terra. Estamos num tempo ainda em que Deus suporta os nossos pecados e convive com as nossas imperfeições por causa da sua misericórdia e do seu desejo de nos ver ser resgatados. Mas esse tempo um dia acabará, não é? E o castigo, após a consumação do tempo, após Deus estabelecer o fim de todas as coisas, o castigo virá, tal qual ocorreu nos dias de Noé, quando veio o dilúvio, ou como foi também nos dias de Sodoma e Gomorra, que eram cidades ímpias e que foram penalizadas pelo Senhor por causa da prática de pecados e de tanta corrupção que havia na vida das pessoas que moravam naquelas cidades, né? Então, a manifestação do anticristo com relação às suas atividades, com relação ao que ele fará durante a grande tribulação, ou durante esses 7 anos de grande sofrimento aqui na Terra, a gente pode dizer que estão divididas em 2 fases. Eu vou falar exatamente sobre essas 2 fases da atuação do anticristo no período da grande tribulação. A primeira fase é no início do período de 7 anos. Então o anticristo ele surge usando a máscara de um político inteligente, poderoso. Ele fará uma aliança com Israel, uma aliança de paz por 7 anos, e com as demais nações também, proporcionando um clima de paz, de estabilidade e de equilíbrio, em que ele prometerá prosperidade, segurança e paz mundial para as nações, tendo em vista que o mundo vai estar numa situação caótica. E isso cumprirá aquilo que nós lemos lá no início, no capítulo 9 de Daniel, versículo 27, parte A. Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana. E de fato, irmãos, o mundo experimentará uma boa recuperação na metade dos 7 anos. Fome, guerras, peste e violência vão parecer estar sendo solucionados diante da dinâmica atuação desse desse falso salvador da pátria, a quem muitos passarão a admirar. E certamente o anticristo vai aproveitar o seu carisma, a sua influência mundial para estabelecer e firmar o seu governo, levando as pessoas a adorarem a sua própria imagem, a mudarem a forma de cultuar. Ele vai substituir o conceito de Deus, os símbolos de Deus, pelos seus próprios símbolos malignos, e no tempo certo ele vai revelar a sua verdadeira essência, quem de fato ele é. Na segunda fase, tendo havido transcorrido a metade do tempo previsto, né, desse acordo que ele faz com Israel, aproximadamente 3 anos e meio, dentro do período da grande tribulação, após esse período de paz e de prosperidade, o anticristo ele romperá a sua aliança, inicialmente com Israel, e assumirá a posição de governante mundial com autoridade sobre todas as nações, e ele se colocará nessa posição de autoridade como se fosse o próprio Deus. Ele profanará o templo de Jerusalém e ali ele colocará uma imagem sua para ser adorada. Ele proibirá a adoração ao Deus dos cristãos, ele perseguirá de forma sistemática e cruel seus opositores, perseguirá por 42 meses os fiéis a Cristo, fará grandes milagres e maravilhas em razão do seu poder satânico, e com isso ele ganhará muitos admiradores. Eu quero que você acompanhe o que a Bíblia fala a respeito disso.
esse tempo em que ele revelará a sua verdadeira essência. Daniel 9:27, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, nesse tempo, o anticristo revelará a sua real natureza maligna, e ele só admitirá culto de louvor e adoração a si mesmo, a ele próprio, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos de Israel, e cuidará em mudar os tempos e a lei, conforme está lá em Daniel capítulo 7, 25. Uma outra coisa que o anticristo fará é restringir a liberdade religiosa das pessoas. Lá em Daniel, no capítulo 11, versículo 36 ao 39, nós vamos encontrar essa ideia bem clara, né? Esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra a preço. Então o anticristo aqui, ele está sendo descrito como aquele que vai guerrear e lutar contra toda a oposição que se levantará contra ele, para estabelecer exatamente o seu governo, o seu poder, né? a sua condição de prosperidade, a sua posição como rei, o governante absoluto de todas as nações. E ele não medirá, nessa etapa, esforços para agradar aos que lhe derem apoio, mas perseguirá com crueldade os seus opositores. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 e 9, vamos acompanhar aqui a leitura. Diz assim: ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então observe que o anticristo, ele se posiciona contra o culto a Deus, ele se coloca numa posição de Deus, ali no templo de Jerusalém, profanando a adoração feita ao verdadeiro e único Deus, que é realizada no templo. Os judeus contemplarão esses atos de profanação e não poderão fazer nada, porque o anticristo, ele agirá realmente com muita violência contra toda oposição a ele, né? Lá em Apocalipse capítulo 13, versículos 5, 7 e 8, diz assim: e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses, ou 3 anos e meio. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o anticristo, ele vai exercer domínio sobre as nações, ele vai guerrear contra os santos. Durante a grande tribulação, Deus ainda dará uma segunda oportunidade de salvação para todos que se arrependerem. Então esses homens que realmente se arrependerem durante a grande tribulação dos seus pecados e resistirem à ação do anticristo serão martirizados, e nós vamos ver exatamente isso acontecendo nas narrativas do livro de Apocalipse. Então essa é a essência da atuação do anticristo durante o período da grande tribulação. Um outro conceito importante que nós encontramos na Bíblia é o de falso profeta. Quando a Bíblia fala de um falso profeta, ele chama esse falso profeta de a outra besta, o outro terion, o outro ser ou entidade maligna que surgirá com o objetivo de preparar o caminho do anticristo. Então o falso profeta nada mais é do que uma pessoa que preparará o ambiente para a atuação do anticristo. Alguns autores acreditam que o falso profeta é uma referência a um sistema maligno que cria um ambiente propício para que
surja o anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 14, a Bíblia diz assim: farás grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e serão mortos os que não adorarem a imagem da besta. Observem que o falso profeta é uma entidade, um ser humano que realizará sinais e maravilhas semelhantes àqueles que foram realizados por Elias no Antigo Testamento, que sinais até que impressionaram as multidões e que fizeram com que os profetas de Baal foram envergonhados. E muitos seguirão o anticristo, o falso profeta, porque não saberão distinguir o real do verdadeiro, né? O falso do autêntico. Então muitas pessoas serão enganadas, ludibriadas. Imagine, uma pessoa que faz o fogo cair do céu, ela vai ser reconhecida como um deus. E será uma pessoa idolatrada, né? Por causa dos sinais milagrosos e aparentemente realizados com uma boa intenção. Mas na verdade o anticristo estará ocultando a sua verdadeira essência maligna para as pessoas. E tudo isso que nós falamos sobre o anticristo, ou que a Bíblia fala, não chega ainda a ser uma descrição detalhada do caráter e objetivos finais do anticristo. O anticristo será muito mais cruel do que tudo isso que nós falamos acima acerca dele, né? Ele vai ser muito pior do que tudo isso que nós falamos sobre ele. E, meus amados, é importante que a gente conheça as profecias, porque a Bíblia, quando fala do anticristo, está se referindo a um governo que será, a partir da metade da grande tribulação, um governo de uma revelação de uma terrível maldade, de uma terrível malignidade. Estamos falando aqui de 1260 dias, onde o mal realmente ele será realmente espalhado pela face da terra. Ele atingirá todas as nações e o anticristo revelará em sua plenitude a sua verdadeira essência do mal, né? E eu acredito que esses 3 anos e meio finais da grande tribulação serão o tempo mais negro e turbulento de toda a história da raça humana. Se muitos acham que o Holocausto judeu foi terrível, e de fato foi, a atuação do anticristo será muito pior do que qualquer período semelhante a este que tenha ocorrido na face da Terra. Nós temos observado, e eu estou já chegando ao final, uma tendência globalizadora no mundo de hoje, né? As nações estão se unindo e criando sistemas econômicos únicos. Na comunicação, a gente observa que a internet ela quebrou ou eliminou todas as barreiras que antes existiam para que pudéssemos nos comunicar uns com os outros. Então essa ação globalizadora, no meu modo de ver, também cria ou contribui para criar um futuro momento propício para que um futuro anticristo surja e estabeleça um governo universal e globalizador. Então, para que surja esse anticristo, é preciso que haja uma só moeda, e nós já temos isso acontecendo em muitos países da Europa. Temos o conceito da criptomoeda, que é um tipo de moeda digital que ela não está limitada ao território de algum país. Nós temos hoje sistemas de transações econômicas que vão muito além das fronteiras de qualquer nação. Então o conceito de uma única moeda já é um conceito já existente. No mundo digital isso é muito real já, né? Uma outra coisa necessária para o surgimento do anticristo é uma só economia, um só mercado. A globalização já é uma realidade. São muitos os acordos comerciais que estão ocorrendo no mundo inteiro. Esse processo globalizador é irreversível e tudo isso vai contribuir para que esse ambiente seja propício para o surgimento do anticristo. Um ambiente econômico, um ambiente financeiro, um ambiente globalizador também
na comunicação e também na esfera religiosa e espiritual. Nós vamos ter também no mundo todo um contexto, toda uma situação espiritual apropriada para o surgimento desse anticristo. Possivelmente, quando eu falo de uma situação espiritual apropriada, eu estou me referindo a uma degradação dos valores espirituais e morais também, a um abandono da fé genuína e pura em Cristo Jesus. Então todo esse cenário contribuirá para o surgimento de uma liderança globalizada, e eu acredito que esse cenário já está sendo preparado, já está sendo organizado para que o anticristo venha. As profecias, portanto, meus amados, elas se cumprem. Jesus breve vem. Amém? Continue firme na fé em Cristo, não se afaste dos seus referenciais nele, porque Jesus Cristo e a sua palavra são a nossa segurança. Na próxima semana nós continuaremos com o nosso estudo. Nos domingos às 9 horas da manhã temos a escola bíblica dominical da nossa igreja, presencial, e você que mora em João Pessoa está convidado para participar da nossa escola bíblica. E na segunda-feira temos o nosso estudo online feito pela internet também. Então que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.